Pedalei, já voei, insisti, persisti, no sonho que eu sonhei. No sangue é suor, no suor é a vontade de superar desafios na maior variedade. Fiz umas pesquisas aqui sobre o tema, sobre o que eu poderia contribuir com o tema. Peguei alguns artigos, algumas coisas falando sobre o contexto aí da lei de identidade de gênero e fiquei chocado porque eu descobri. Descobri algumas informações. Primeira informação, na verdade, não é o primeiro projeto de lei de identidade de gênero. Como assim? A gente teve 5 projetos anteriores, tá? O primeiro projeto pensado foi um PL 70 de 1995, proposto pelo então deputado federal José Coimbra, que ele fala de um projeto. Olha como é que é o projeto do cara. Ele até fala da questão de cirurgia, tá? Ele fala assim, olha, essas pessoas podem retificar o nome e sexo nos documentos sem a necessidade de cirurgia. Porque ele altera um decreto-lei que está no Código Penal e no 9º parágrafo do artigo 129, que é a Lei de Registros Públicos. Ou seja, o que ele quer dizer? Olha, essas pessoas, dentro desse projeto de lei dele, essas pessoas podem retificar seu nome e sexo nos documentos. Elas não precisam fazer cirurgia para isso. Tudo bem. Só que o que acontece? Ele quer fazer o que nesse projeto maluco dele, que ele propôs então na época? Que se determine, se discrimine que a pessoa é transexual no documento. Foi uma primeira tentativa dele. Então, assim, foi uma tentativa, alguma coisa que eu, pessoalmente, acredito altamente discriminatório, porque você não tem que ficar no seu RG dizer pessoa transexual, essa era a proposta inicial deste semelhante. Aí, então, Marta Suplicy, quando ela era deputada federal, ela propôs um outro projeto no mesmo ano que o dele, conhecido como PL 5872 de 2005, 10 anos depois. Aí, beleza. Ela falava do quê? De transexualismo e homossexualismo no projeto dela. O que nesse projeto dela ela deixava claro? Ela falava assim, olha, essas pessoas precisam mudar de nome e sexo nos documentos porque elas são pessoas doentes. Essas pessoas são doentes, então elas precisam disso para se sentir bem socialmente. Era isso que estava descrito no projeto dela. E ela falava assim, eu vou colocar aqui bem claro, no projeto dela e do Coimbra. O transexual é tratado como doente, precisa de cura. A questão é meramente cirúrgica. Então, o Estado tem que garantir essas pessoas cirurgia, porque essas pessoas, depois que fizerem a cirurgia, são curadas. Essa é a iniciativa do segundo projeto e do primeiro projeto, tá? Aí, em 2005, um senhor do Brona, ele dizendo assim, essas pessoas não têm que retificar nome e sexo em documento, coisa nenhuma. Porque essas pessoas vão estar matando a pessoa que foi criada socialmente. Ou seja, quando o papai e a mamãe vão no cartório registrar o filhinho, surge-se essa criatura, esse ser social que todos conhecem. Aí para esse cara, ele cita até uma fala de Goethe, olha o que ele fala, que o nome dá unidade à pessoa. Então esse nome conecta a pessoa a si, a própria pessoa, a sociedade, entre outras coisas. Então ele disse assim, que se a pessoa se automutilar e mudar o seu nome e sexo nos documentos, o que acontece? Ela vai estar atentando contra a moral e os bons costumes, né? Aí a coisa continua pior aqui, porque assim, ela queria criar uma nova categoria de sexo, ao invés de masculino e feminino, colocar um terceiro sexo indefinido. Se o projeto de lei dela fosse aprovado, seria dessa forma.
Aí, se teve uma outra etapa aqui, de um outro deputado do PT, que é o João Paulo Lima, de Pernambuco, ele melhorou a situação. Ele melhorou a situação porque ele está dizendo assim, olha, independente de qualquer decisão judicial, a pessoa tem um poder sobre o seu corpo. Ela faz o que ela quiser, não precisa de laudo, não precisa de nada disso. Uma boa. Aí então, em fevereiro de 2013, surgiu o projeto da Érica Cocai com o Jean Willis. Esse projeto tem exatamente 3 anos. Eu acompanhei a tramitação desse projeto. Ele voltou, data, no dia 4 de abril de 2016 para a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Ele retornou. Depois você explica melhor esse processo. Como eu tinha dito anteriormente, eu só estou jogando dados aqui para vocês. Então é um absurdo. É um projeto que tramita, volta, vem, vai e não avança. Além do perfil altamente conservador da Câmara dos Deputados e do Senado brasileiro e das prefeituras, enfim, que a gente tem uma ignorância total do segmento de travestis, de mulheres transexuais e homens trans. Porque essas pessoas que pensam nessas leis, que escrevem essas leis, elas não sabem quem nós somos. Elas teorizam alguma coisa na cabeça delas e elas acham que a gente precisa de tais coisas, mas elas não conversam com o movimento social. E o absurdo vai ficando pior, porque você vai percebendo que o único projeto que contempla, que foi baseado na Lei de Identidade de Gênero argentina, foi o do Jean Willis e da Érica Cocai. É um projeto interessante, mas a gente tem que pensar assim, ele tem uma limitação, porque a gente tem que pensar nas crianças e nos adolescentes que ainda vão depender da aprovação dos pais para poderem se hormonizar, ou usar bloqueadores, ou retificar seu nome e sexo nos documentos. Eles colocam como principal empecilho que a criança e o adolescente estão em desenvolvimento e por isso não sabem definir a sua transexualidade. Então, eles falam assim, se a lei de identidade de gênero for aprovada, é a partir dos 18 anos e não tem negociação, devido ao ético. Só que aí eu fico pensando, num país onde nós temos altos índices de assassinatos de travestis, mulheres transexuais e homens trans, e onde nós temos famílias altamente transfóbicas, será que a saúde mental, psíquica desses jovens e dessas crianças, vendo que só aos 18 anos elas vão ter essa possibilidade, não vai ficar estranho? Porque ela vai ter que esperar até os 18 anos. Hoje tem todo um processo burocrático. Mas ao invés de resolver o problema, não criaria outro? Um questionamento aí para vocês. Aí, tem uma série de coisinhas aqui, que eu grifei uma coisa que eu achei horrorosa do revisor, porque quando volta para a Câmara, quando volta para a Comissão de Minorias e Direitos Humanos, ele tem que dar um parecer. Ele colocou assim: falamos então de pessoas cujo sexo biológico discorda do gênero psíquico. São os travestis. E transexuais ou transgêneros. Gente, o cara em nenhum momento parou para pensar, raciocinar que se a pessoa se socializa no gênero feminino, eu acredito que essas pessoas não queiram ser chamadas de osso. Ao meu ver, não. Isso é um parecer altamente ofensivo. Não só pela escrita, mas todo o preconceito que as travestis são estigmatizadas e sofrem uma série de conotações aí, como homens vestidos de mulheres e todo esse tipo de coisa. E um relator, um revisor, reforça esse estereótipo. E aí, ao mesmo tempo, na nossa Constituição prevê esse direito, porque no artigo 1º, inciso 3, declara que todos nós temos direito à dignidade da pessoa humana, independente do que essa pessoa seja. Independente de orientação sexual, identidade de gênero, independente de qualquer coisa. A Constituição Federal de 88 garante esse direito pra gente. A forma como esse decreto foi assinado é um fato histórico no movimento de transexuais e travestis. Porque no dia 27, na abertura da Conferência Nacional de Direitos Humanos, a presidente foi fazer um pronunciamento, foi fazer a abertura da conferência.
E nesse começo ela tinha acho que 5 decretos para assinar e todo mundo começou a rodar que ela assinaria o decreto de união social. Chegou na hora, ela não assinou. Ai, as mulheres transexuais e as travestis, ela começou a ficar nervosa, tipo, cadê o decreto, cadê o decreto? Tenho orgulho de dizer que a meia dúzia de homens trans que estavam no momento se juntaram e questionaram a presidente, perguntando: Dilma, cadê o nome social? Conseguiu chamar, aí as outras pessoas, os LGBTs que estavam em volta, engrossaram o coro, ela olhou, ela parou, viu, olhou pra gente onde nós estávamos e falou: calma, a gente vai conversar sobre isso. E ela ainda falou: em outros governos nem conversa teria. É alguma coisa? No momento, eu, que era um dos mais velhos dos meninos, são muito novos, 18, 17, 20. Falei assim: isso não quer dizer nada. Mas eu pensei comigo: isso não quer dizer nada. Falar, calma, a gente vai conversar, pra mim foi só, né? Tipo, espera, né? Os meninos ficaram enlouquecidos. Ela ouviu a gente, ela olhou pra gente. Eu falei: calma, vamos ver o que vai acontecer depois. Desse período da noite até amanhã saiu uma comissão, foi formado um grupo para ir falar diretamente com a presidente. E alguns representantes do movimento LGBT, alguns representantes gays, cisgêneros do movimento falaram: não, entra aqui, conversa de lá. Falou: não, quem tem que ir são as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans. Por quê? O nome social diz respeito a eles e a elas. Então, essa população é que tem que ir lá falar. Eu não ia participar desse grupo. Com a ajuda da Fernanda, da Keila, a gente conversa daqui, conversa de lá, era só um grupinho de 6, entrar no Palácio do Planalto não é fácil, morei lá a vida inteira, tive que mudar para São Paulo, para uma conferência lá em Brasília, e a gente conseguiu, e o movimento de homens trans também estava lá representado diante da presidente Dilma Rousseff. Por que esse fato é importante? Não é só porque travestis e transexuais se sentaram junto com a presidente. Uma travesti não era a primeira vez, porque não era a primeira vez que a Keila Simpson, por exemplo, se sentava diante da presidente da República. Mas era a primeira vez que um homem, eu não digo eu, mas eu estava representando o movimento de homens trans naquele momento. Estava diante da presidente da República, falando o quê? Do nome social. Falando de quê? Da lei de identidade de gênero. A gente acha que o presidente sabe tudo? Não, não sabe. Ela não sabia do que se tratava o decreto, por isso ela não assinou. E ela falou, foi a primeira coisa que ela falou ao sentar na mesa: eu não assinei porque eu não li. E eu não assino aquilo que eu não leio. Ponto. Vamos conversar? Vamos conversar. E ela cumpriu com o que ela tinha dito no dia anterior. E assinou o decreto. Foi uma conversa que era para ter 3 falas e durar 30 minutos. Todo mundo falou. E ela interrompia, ela questionava, ela perguntava, ela ficava embasbacada com as coisas que a gente dizia, que o processo para mudar o nome era judicial e ela, mas isso tinha que ser administrativo. E chegar ao ponto da gente ouvir da presidente que ela falou, sem a gente precisar contar para ela mesma falou: entendi o que vocês estão querendo. Só que ela falou assim: eu entendo por quê. Nós construímos as nossas identidades a vida inteira. Nós damos outros significados aos nossos corpos a vida inteira. Só que pra gente, ela se referindo a pessoas cisgêneras, pra gente isso é muito fácil. Mas eu vejo que pra vocês é muito difícil. A gente quase chorou. E ela falou: traz o decreto que eu vou assinar. Ponto, acabou. E aí a gente saiu de lá pensando: a presidente da República, a autoridade máxima do Estado, reconhece a identidade de gênero e reconhece reconheceu e reconhece transexuais e travestis como cidadãos, e que as coisas poderiam ser muito mais fáceis. Por que o resto da sociedade não entende? Então eu vejo o seguinte: a importância desse tema na maior parada do mundo, na maior parada LGBT do mundo, tem essa responsabilidade, tem esse dever de ajudar a conscientizar, a fazer com que o restante da sociedade, que o restante do mundo entenda que nós somos seres humanos.
e que nós devemos ser respeitados como qualquer outro ser humano. Gente, identidade não muda. E eu, cada vez que eu falo isso com a minha família, o mais louco é que até o meu sobrinho se assumir, ele porque eu já estava vida feita, etc. Mas quando ele assumiu, eu passei a ser uma ovelha negra 10 vezes mais discriminado do que jamais fui. Porque acham que o meu exemplo influenciou, realmente influenciou o meu exemplo. Meu exemplo de ser quem sou, de assumir, botar a cara a tapa, de deixar de ser hipócrita, que eu era. Eu fingia. Eu me sinto menina desde que eu tinha 3 anos de idade, mas eu mentia, eu escondia, enfim, né, eu performava uma masculinidade exagerada até, às vezes, que não era real. Porque identidade se forma muito cedo. Identidade de gênero é até os 4 anos. É antes da orientação. Isso é um estudo que eu acabei de fazer, inclusive eu estou fazendo pós em educação sexual, mensal, e acabei de fazer um trabalho sobre isso. Existem provas, indícios, para mim são provas de relatos, de pesquisas, inclusive de doutores, etc., de que a identidade de gênero é formada antes da orientação. Eu sou, a Fernanda adora que eu diga isso, eu sou uma travesti lésbica. Na verdade eu sou bi, mas eu nunca me apaixonei por um homem. Eu só me apaixonei por mulher na minha vida. Né? Sexualmente, sexo a gente faz até com cenoura. Mas eu afetivamente, eu só gostei de mulheres na minha vida. Então eu falo, eu sou uma travesti lésbica. E namoro uma lésbica, inclusive. Mas eu me sinto como eu sou muito antes mesmo do que pensar nisso, do que namorar, do que... Namorei cedo até, namorei com 7 anos de idade, namorava uma menininha na escola apaixonada por mim. Mas já me sentia, já queria usar roupa da minha mãe, coisas da minha mãe com 3, 4. É antes. Né? Existem uma série de relatos no mundo inteiro que demonstram, dão indícios a isso, eu acredito muito nisso. Bom, de qualquer forma, identidade de gênero, ela também não é fixa. Não dá para você dizer, é um homem, então pronto, está lá um modelo perfeito daquela pessoa. Essa pessoa é homem, nossa, então ele é exatamente assim, assim, assim. Não, o que é ser homem, o que é ser mulher é subjetivo, é de cada um. Até porque muito disso é cultural. Então, o que é ser mulher no Paquistão não é igual a ser mulher, o que é ser mulher para uma índia Yanomami, nem para uma japonesa, nem para uma sueca, nem para uma brasileira, e nem para uma francesa ou americana. Em cada cultura há diferenças de valores, de roupas, de costumes, de comportamento, que são agregados ao que se entende como ser gênero. Homem, masculino, mulher, feminino. Então isso é uma questão que é de cada um, né? Mas, se nós pensarmos, vamos então ficar aqui na nossa cultura, nós estamos falando da Lei de Identidade de Gênero, né? Que teoricamente chama-se Lei João Nery, e ele me ligou esses dias para perguntar por que ninguém tinha convidado ele para vir para a parada, e aí o pessoal da parada pode pensar um pouco nisso, né? Porque na última ele esteve até junto com o João Willi, né? O João Willi, teoricamente o nome da lei é Lei João Nery, que é um homem trans, que fez o livro Viagem Solitária, escreveu o livro Viagem Solitária, que já está na 2ª edição, e enfim, uma curiosidade que ele ligou para mim e perguntou por que ninguém me convidou, e aí provavelmente estava se convidando porque eu o convidasse, né, para vir ficar na minha casa, ele sempre fica. Mas a questão é que eu não sei a política, eu evito esse tipo de contato, mas não encontro o nome dele, né? Só na lei está lá. Bom, então identidade de gênero é a maneira como a gente se sente dentro da questão masculina ou feminina, aquilo que você sente
que não é igual a uma pessoa. Não existem duas mulheres que se sintam a mulher igual. Não existem dois homens que se sintam homem da mesma forma. Varia de pessoa a pessoa. Para falar da questão da lei, e aí eu tenho que discordar um pouquinho do Luiz, pelo seguinte, não é só com relação ao nome que a criança não pode decidir. É uma questão aí, uma questão muito mais abrangente, que eu entendo o que você quis dizer, concordo 100% que muitas pessoas com 10, 12, 14 anos já sabem, e eu conheço mães, inclusive, que apoiam, conheço aqui no Brasil, mães que apoiam, pais que apoiam, crianças que estão usando o nome social na escola, fizemos pareceres técnicos já sobre isso, para que a mãe usasse na escola, porque a mãe queria que o filho fosse chamado de João e a escola não queria aceitar. Enfim, demos todo o amparo e tal, então existe essa questão, porém, sem autorização dos pais, a criança não pode viajar, a criança não pode uma série de coisas, e aí é uma questão que, para você mudar isso, envolveria uma mudança muito grande de muita coisa. O que pode ser feito juridicamente no caso é o seguinte: vamos supor que uma criança, uma adolescente de 14, 15 anos sempre se sentiu trans, sempre quis ter identidade, luta por isso e a família não aceita. Se tiver um parente que apoie, uma tia, alguém que apoie, é possível, teoricamente, buscar na justiça que o juiz supra essa, chama outorga, ele vai suprir essa autorização dos pais, só para a criança não ter um amparo de algum adulto, de alguém que dê esse amparo, porque não tem. É muito difícil conseguir isso, dizendo que é possível, teoricamente, nunca foi feito, tá? Podemos tentar se alguém quiser, procure mais essa voz, a gente tenta. Se hoje em dia nós estamos aqui, e seja o movimento LGBT como um todo, foram as travestis que deram a cara a tapa primeiro. Se hoje em dia as travestis também são marginalizadas e são vistas apenas como prostitutas, porque elas é que sabem a dor e a delícia que elas tiveram que enfrentar lá na década de 50, na década de 60, na década de 70, até para elas viajarem como vedetes. E hoje em dia elas serem vistas apenas como prostitutas. Porque os shows de transformismo eram feitos pelas travestis. E hoje em dia as travestis são relegadas a quê? A prostituição. E aí quando se fala no programa Transcidadania, as pessoas falam, é bolsa viado, é bolsa travesti, é bolsa, como se travesti não fosse cidadã. Como se a população trans de travestis, de mulheres transexuais e de homens trans não tivesse direitos, tivesse apenas deveres. Quer dizer, na hora de votar nós servimos. Mas cadê os nossos direitos garantidos? E aí eu volto a dizer, nós só vamos ter os nossos direitos garantidos quando nós, de fato, tivermos o direito de ocupar todos os espaços. E os espaços, pelo menos, de assessoras e de assessores parlamentares. E isso é um direito que nós ainda não temos. Nós tivemos uma caminhada assim, no dia 30, uma caminhada pela paz. E esteve lá o vereador. O vereador, ele soube, eu também não vou falar o nome dele por questão de ética, mas ele soube muito bem escorregar quando a Renata Peron entregou o abaixo-assinado para ele. Ele disse, eu espero que os próximos vereadores que estiverem aqui contratem travestis, mulheres transexuais e homens trans como parlamentares. Por que ele não toma a iniciativa de contratar? Sendo ele um vereador gay. Ou seja, porque para todas as pessoas, infelizmente, é muito bom que nós estejamos aqui, o nosso direito de fala seja só esse e somente nesse momento. Por que a Viviane Beleboni, na parada do ano passado, foi tão apontada? Ela foi, inclusive, ela sofreu tanta violência, inclusive violência física. Por quê? Porque é uma travesti. E uma travesti jamais pode ser crucificada, colocar uma coroa de espinhos e tentar se parecer cristã. Mas Madonna pode. Mas o Neymar pode. Outras pessoas podem. População de travestis, imagina quem é esse povo. Esse povo acha que é gente? Não, não pode.
Da mesma forma, esse povo acha que vai poder, que pode ter uma lei que vai lhes garantir o direito de eles e elas serem quem são. Não, isso também não pode. Então o que nós temos que pensar é isso. E voltando para a política do SUS, que é a política do nome social, o que tem que aparecer em qualquer ficha, seja em qualquer cartão, é somente o nome social. Exatamente isso é para quê? Para coibir o preconceito, para coibir a transfobia. Mas o que acontece hoje em dia, seja onde nós estivermos, a primeira coisa que as pessoas pedem, você tem seu RG, e aí mesmo que ponha o nome social, põe o nome social entre parênteses, mas está lá o nome civil. Isso vai coibir que tipo de preconceito? Não coíbe preconceito nenhum. As pessoas vão continuar sofrendo preconceito, vão continuar sofrendo transfobia, porque tem um nome que não contempla aquela pessoa. É o nome que a pessoa não se identifica. E isso que as pessoas, principalmente a população LGBT parceira, tem que entender e tem que reforçar isso. Esse tema da parada, quando diz lei de identidade de gênero já todas as pessoas contra a transfobia, de fato todas as pessoas têm que estar lá contra a transfobia, que a transfobia mata, infelizmente, todos os dias. E a transfobia, ela não nos mata somente pela violência. Porque quando eu vejo muitas vezes as minhas amigas, mulheres transexuais e travestis, mortas e não serem identificadas como tais, isso também me dói muito. Porque alguém já chegou no cemitério e já viu um túmulo de uma travesti, um túmulo de uma mulher transexual, ou um túmulo de um homem trans, porque a gente não existe. Principalmente a gente não existe depois da morte. Depois da morte é que a gente deixa de existir mesmo, porque o preconceito é maior ainda. Ou a gente é identificada somente pelo nome de registro, ou a gente é identificada somente pelo sexo de nascimento. E eu falo isso porque eu já acompanhei diversas amigas no IML e eu tive que brigar por cada uma delas. Assim, que eles têm um olhar diferente, melhor, aceitam. Eu tenho minhas filhas que elas até brigam. Tem uma amiguinha, né, que é uma coleguinha dela, aí a gente conversando, aí ela falou assim, eu sou bi. Aí eu olhei assim, mas você namora com o Rafael? Ela, mas eu sou bi. Sabe, naturalmente, assim, e eu achei assim o máximo, sabe? Quando a gente pensa em mídia, o que seria mais importante estrategicamente a gente pensar primeiro para a visibilidade trans que levaria a uma mudança social positiva? Enquanto candidatos e candidatas não saírem da sua conveniência acadêmica ou geográfica, não converse com o Luiz Fernando e não converse com outras pessoas que eu conheço. Porque é muito fácil você estar no seu privilégio e dizer que defende todo o segmento, sendo que pessoas não têm vivência das travestis, das mulheres transexuais e os homens trans que têm uma vivência sofrida e que não possuem um arcabouço intelectual e social que essas pessoas têm. É muito fácil falar de colocar os privilégios. Ai, que horror, né? Esse é um momento, como chama, gente? Economia, tá? Como chama? Bastidores. São os organizadores da parada, estão tomando café.